Boa noite para vocês que estão nos assistindo agora, neste momento. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do domingo. E vamos começar com a oração. Feche seus olhos e vamos orar. Oremos. Pai Santo e maravilhoso, muito obrigada, Jesus. Obrigada por estarmos aqui mais uma vez, meu Jesus, tendo a oportunidade de louvar e engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome. Tanto o Senhor tem nos dado, meu Jesus, tem protegido a tantos, meu Jesus. Eu te peço que o Senhor possa continuar nos abençoando com a Tua proteção, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, meu Pai. Tu tens sido maravilhoso para a gente, meu Jesus, e eu peço a Ti que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais e fazer com que nós possamos, a cada dia que passa, meu Jesus, aprender mais e mais sobre quem o Senhor é, sobre quem o Senhor diz que a Tua palavra é. Meu Jesus, obrigada, meu Jesus, pois nada tem nos faltado até hoje, meu Pai. O Senhor tem nos dado, apesar de viver tempos difíceis, meu Jesus, o Senhor tem mostrado que as Tuas promessas, meu Jesus, são assim como o Senhor é, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda está fazendo nas nossas vidas, meu Pai. Continua nos usando, continua, meu Jesus, fazendo com que eu, junto com toda a igreja, possamos, meu Jesus, interceder por aqueles que estão passando por momentos mais difíceis ainda, meu Pai. Que o Senhor possa estar trazendo, meu Jesus, com a Tua mão maravilhosa, poder da cura, meu Jesus, para que nós possamos estar, meu Jesus, através do Teu Espírito Santo, curando, meu Jesus, pessoas, abençoando com a Tua palavra, meu Jesus, mostrando para elas que o Senhor é o único que nos dá salvação, o único, meu Jesus, que pode curar, o único, meu Jesus, que pode trazer acalento, meu Jesus, através do Teu Espírito Santo maravilhoso. É assim que eu oro a Ti, meu Jesus, e desde já te agradeço por ser quem o Senhor é. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração. Amém. Segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço o que senti, eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva. Deus, mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando eu penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço o que senti, eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem
Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Amém. Amém. Que possamos acreditar no que cantamos agora, que Ele possa nos levar além. Essa próxima canção fala que somos livres pelo sangue de Jesus. Adore junto conosco aí da sua casa. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre
do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
generosidade e gratidão ao Senhor. Que você possa dar e dar com alegria, depositar na conta da igreja que vai estar aparecendo aí no seu vídeo. Tudo para a honra e glória do Senhor. Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto
Graça e paz, igreja. Queremos agradecer aqui a vocês da Igreja Batista Betel de Nova Cruz, né, no Rio Grande do Norte, a convite do pastor Rogério Leite, que nós tivemos aí a oportunidade de conhecê-lo num retiro de pastores lá em Poços de Caldas em 2018. Então, eu sou o Dr. Pedro Nares, sou médico, psicanalista, cristão, especialista em saúde mental, e usamos várias técnicas aqui, dentre delas a terapia cristã para auxiliar os irmãos que estão em sofrimento mental. E aqui do meu lado a minha esposa, a minha grande companheira, se apresenta. Graça e paz, igreja. Realmente é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco do que a gente tem vivido, vivenciado, e mesmo compartilhando um pouco dos atendimentos que a gente faz, o que está trazendo aflição para esse povo de Deus. Porque, basicamente, como cristão, a gente tem uma demanda do povo cristão muito grande. E é isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje com vocês. E o tema que foi proposto hoje é Vencendo as Crises da Vida. Eu vejo que nós, em nosso consultório, nossa prática diária, nós atendemos várias pessoas em crises diversas, mas eu gostaria de abordar aí um tema que está bastante comum no nosso meio hoje em dia, que é essa pandemia do Covid-19 que está afetando a população no Brasil e no mundo. E eu estive olhando aí essa situação na cidade de Nova Cruz, né, onde tem por volta de 303 casos confirmados de Covid, sendo que tivemos 17 óbitos, né? Claro, eu não sei quais são os problemas que você está passando nessa pandemia, se é perda de um ente querido, se é perda de um emprego, perda de um amigo, né, perda financeira, dificuldades de comparecer à igreja, mudando a rotina, não podendo mais levar os filhos à escola, não podendo frequentar mais a casa dos parentes, enfim, são várias situações que nos acomete, que acabam fazendo com que a gente passe a ter vários problemas, ou podemos chamar de crises da vida, né? Então, dentro dessa situação, como é que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Aqui eu vou trazer um pouco a história do livro de Jó, né? Que na Bíblia, no primeiro capítulo do livro de Jó, ele literalmente foi perdendo praticamente todos os seus bens materiais, seus familiares, seus bois, seus camelos. Então, se nós lermos o primeiro capítulo do livro de Jó, Jó foi perdendo esses bens. À medida que a gente vai lendo esse livro, ele começou a ter dores no corpo, cometido de chagas, ele começou a ter sintomas depressivos, né? E, ao mesmo tempo, ele manteve-se fiel a Deus. E, é claro, no final do livro de Jó, no capítulo 42, Deus restabelece tudo para ele. Então, como isso pode estar funcionando na nossa vida, gente? Como é que a gente pode estar vencendo essas crises? Eu vejo que Deus, ou a nossa vida, nós temos várias questões. Eu posso dizer assim, que um grande problema que nós poderíamos ter, claro, estar acometido de alguém que faleceu em nossa família, um câncer na família. Isso seria um grande problema que somente Deus na nossa vida poderia nos auxiliar. A grande maior parte das pessoas, eles têm obstáculos, assim como eu tenho, assim como eu não sei qual obstáculo na sua vida você pode estar passando, que você pode chamar isso de crise. Então, ao longo da história da humanidade, a gente vai ver que a humanidade passou por muitos obstáculos, né? Falando então de vírus, teve a gripe espanhola, o H1N1, a peste negra, onde muitas vidas foram ceifadas. E essas crises ao longo da humanidade, ela vem acometendo o homem. Como cada um vai enfrentar isso, gente? Então, nós como cristãos,
Eu gostaria de lembrar que não somente Jó, mas os personagens bíblicos em geral nos inspira, né? Nos cultos é comum os pastores, ou nós, como pessoas que palestram a respeito da Bíblia, lembramos Moisés. Então, Moisés, quando estava no deserto, ele estava olhando fundamentalmente para Deus, para suportar as dificuldades, a falta do alimento, a falta de água, as pessoas que estavam sofrendo junto com ele ao longo desse período no deserto. Quando nós deparamos com o personagem bíblico de Davi frente a Golias, aparentemente um grande homem que era temido por muitas pessoas, mas Davi estava olhando para Deus. Daniel, quando foi colocado na cova dos leões, ele estava olhando para Deus. Os seus amigos, que foram colocados na fornalha, também estavam olhando para Deus. E se olharmos também para Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele estava olhando para Deus. Jesus, quando estava ali sendo açoitado, também estava olhando para Deus, Pai. Então, como é que a gente pode estar passando, vencendo essas crises na vida? Então, a palavra de Deus nos ensina, ao longo da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, para que lado devemos olhar, gente? Então, se nós olharmos para o livro de Mateus, capítulo 6, vai dizer assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo estará na luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Eu posso traduzir essa passagem de Mateus capítulo 6 em um sentido muito prático na nossa clínica diária. Muitas pessoas nos procuram somente olhando para o lado das trevas, somente olhando para os obstáculos. E cada vez que a gente olha aquele obstáculo, Davi olhando para Golias, as pessoas apedrejando Estevão, nós devemos lembrar que toda a Bíblia, literalmente, nos orienta a olharmos para Deus. Em Hebreus capítulo 12, no verso 2, vai dizer assim: olhando firmemente para Jesus, o consumador da nossa fé. Então, como é que nós, cristãos, podemos estar olhando para Deus se nós não tivermos uma verdadeira experiência com Deus? Então, eu vejo que essas crises em nossas vidas são importantes, a gente vencer esses obstáculos, que a gente pode chamar de crises, olhando exatamente para Deus, porque tudo na vida passa. Esta crise, esse obstáculo também vai passar. Então, nós vemos agora, nesse momento da pandemia, o comércio reabrindo, as situações começando a melhorar, aquele medo, aquele terror que foi colocado em nossas mentes no começo dessa pandemia já está se diluindo. O homem está se adaptando novamente a esse novo normal, porque toda essa crise fez com que nós passássemos a observar a vida de uma maneira muito diferente da qual nós estávamos olhando anteriormente essa crise. E por incrível que pareça, muitas pessoas que começaram a olhar para Deus e começaram a experimentar esse novo, diferente de estar passando por um momento de que pondo a vida em risco, nossa situação ali, a gente perdeu o controle sobre ela, tanto financeira quanto da nossa liberdade de poder ir e vir. Ao mesmo tempo, o nosso cérebro tão maravilhoso está se adaptando a esse novo normal, que muitas pessoas estão dizendo. Esse novo normal, quanto mais nós conseguimos aguardar a nossa esperança em Deus, em Cristo Jesus, na nossa vida, a gente passa a ter uma nova experiência com Deus. Então, todos os nossos clientes que começaram a olhar de uma forma diferente a esse obstáculo que é o Covid, essa dificuldade financeira, e é muito interessante, porque aqui em São Paulo nós vemos muitas igrejas, muitos irmãos em Cristo, sendo ajudado pelas igrejas. Então, os irmãos das igrejas se unindo, arrecadando alimento, arrecadando roupas, podendo um que tem mais, podendo ajudar aqueles que necessitam. É o que Jó fez no final do capítulo 42.
Jó foi orar pelos seus amigos. E quando Jó se voltou à oração para os seus amigos, Deus restabeleceu e deu muito mais daquilo que ele tinha no início do livro de Jó. E olha o quão importante é a oração, né? O quão importante a gente passar, mesmo em momentos de crise, a gente estar olhando firmemente para Deus, firmemente para os ensinamentos de Jesus. Como é que eu vou olhar para Jesus se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não conheço a história de Jesus, se eu não conheço as suas orientações, né? De nós permanecermos na fé, e permanecermos na fé é o que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 13, lá no final, né? Ele vai dizer assim: quando eu era menino, tinha medo de menino, pensava como um menino, agia como um menino, enfim, todo esse comportamento nosso infantil de medo, de terror, um dia nós temos que crescer, e crescer sim, e no final vai restar apenas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E é interessante como Estou parecendo criança aqui agora. Os vários livros, né, os escritos do apóstolo Paulo, ele vai repetindo isso, né, sobre a fé, a esperança e o amor. A esperança no invisível de Deus, não aquilo que os nossos olhos estão olhando e nos causando temor, mas ter esperança assim na fé, que quem está no controle de nossas vidas, de nossas nações, de nosso destino, realmente é Deus Pai. Vai deixar? É claro. O cara ligou uma quinta aqui, não deixa eu falar, gente. Bom, o que eu tenho observado? Então, assim, lógico, a gente tem que olhar, manter os olhos firmes em Jesus. Na palavra diz que no mundo terei aflições, mas como que é isso? E eu atendo muito criança, né? Eu atendo muito criança, pais. E uma coisa que eu tenho observado é que nessa fase de isolamento, onde as crianças não estão indo para a escola, os pais não estão indo trabalhar, eles são obrigados a lidar com as próprias emoções. Então, assim, o filho aprontou alguma. Não adianta, não, tem que ir para a escola, mandar para a escola correndo, porque ele vai estar em casa, né? De repente, aquela mãe vai ter que sentar com o filho e ver que ele tem dificuldade de alguma coisa. Vai sentar com ele, vai dar carinho, só que às vezes perde a paciência, faz parte, né? Às vezes o professor perde a paciência também, mas como é que lida com isso? E eu vejo muitos pais criticando os professores por não ter paciência com seus filhos, mas agora é uma fase de experimentação onde os pais são obrigados a lidar com a criança ali e todo mundo com problema, porque está todo mundo proibido de sair. Então, vamos dizer assim, o Pedro faz alguma coisa e me incomoda, antes eu podia ir tomar um café, eu podia, sei lá, correr no parque, e agora eu tenho que ficar em casa. Nossa, eu vou ficar com ele o dia inteiro, eu estou trabalhando em casa. Como é que faz isso? Se trabalhando fora já é difícil, já é complicado não levar trabalho para casa, e mesmo não levar casa para o trabalho, essas preocupações se misturam todas, como é que a gente faz quando está tudo em casa? Então, uma coisa que eu tenho observado é que as pessoas são obrigadas nesse momento, e eu vejo muito Deus nisso, a olhar para si, para cada um, para que cada um entenda o que está sentindo e pare de atribuir ao outro algumas coisas que são próprias, porque eu não vou conseguir resolver o problema dele. E um exemplo que eu dou sempre é assim, vamos dizer que eu queira ir no banheiro fazer o número 1, quero fazer xixi. O Pedro quer me ajudar, ou uma pessoa quer muito me ajudar, fala, cara, por favor, me ajuda. Agora eu não posso ir, vai lá fazer xixi para mim. Ele pode até ir, mas ele vai resolver meu problema? Não vai. Fala, olha, eu tô com sede, bebe água lá para mim. Ele pode até beber água, mas eu vou continuar com sede, porque quem tem que fazer sou eu. Então, tem algumas coisas nessa questão das emoções, que é cada um que tem que lidar com as próprias emoções e entender de verdade o que incomoda. E aí eu vejo nisso uma falha na comunicação, porque cada um tem a forma de se comunicar. Eu e o Pedro, por exemplo, eu faço uma pergunta para ele e às vezes ele me responde achando que eu entendi a resposta dele. Por exemplo, Pedro, que hora que a gente tem que estar em tal lugar? Vamos dizer que a gente tem um compromisso. Ele fala, 5 horas tem que estar lá. Então, eu já faço aqui meu cálculo, 5 horas tem que estar lá, eu sei mais ou menos a distância, então, se a gente sair de casa 4h15 dá tempo. Ok.
5 horas tem que estar lá, mas ele já tinha se programado a estar lá 4h30. Mas ele me falou o horário que tinha que estar, no horário que ele queria estar. Gente, vocês não têm ideia o quanto a gente brigou por conta dessa questão de horário, por conta da comunicação. Mas demorou um tempo até que eu entendi. Falei, pera, eu estou fazendo a pergunta errada. Eu pergunto que hora tem que estar lá, mas eu tenho que perguntar que hora você quer sair. Porque daí eu me organizo no tempo em relação ao horário que ele quer sair. E isso é uma coisa boba, vocês podem estar falando, nossa, que absurdo. Mas isso, gente, era um obstáculo horroroso, porque gerava confusão. Aí ele ficava bravo comigo porque eu estou atrasando ele. E eu falei, por que você está me apressando? A gente não está atrasado. Mas isso vai da percepção de cada um. E às vezes uma coisinha de nada que dá para resolver muito fácil vira um maior transtorno e de repente o casal fica brigado um mês. Agora, imagina um filho observando os pais brigando, ou os pais discutindo. A criança, ela tem um senso egocêntrico, como se o mundo girasse em torno do umbigo dela, muito grande. Então, ela vai entender que ela fez alguma coisa. Eu atendi essa semana uma garota que ela lembra que a mãe trabalhava muito, estudava e trabalhava, e como a mãe chegava à tarde, à noite, ela dormia na cama da mãe, só que a mãe tinha que acordar muito cedo. Então, ela dormia na cama da mãe, a mãe não queria incomodar ela, então deixava ela dormindo. Quando a mãe saía de manhã cedo, a menina ainda estava dormindo. E a menina falou, nossa, eu fiz uma força aqui para ficar esperando. Só que o que ela lembrou? Hoje ela está com mais de 20 anos. O que ela lembrou? Que um dia ela conseguiu acordar a hora que a mãe estava saindo. Ela correu lá e a mãe falou, vai dormir, e saiu. Mas porque essa mãe estava com muitas atribuições na cabeça. Ela estava com muita cobrança, muita coisa. Só que a criança entendeu, minha mãe está fugindo de mim. E ela cresce com esse sentimento. Então, tem algumas coisas que a gente passa que são um joio, que a gente vai ter que entender, porque imagina que eu me sinta rejeitada. Um olhar que ele não dê para mim, eu vou brigar com ele. E aí a confusão está armada. Então, são conflitos. Como é que a gente lida com essas situações que viram aí um grande problema? Como é que a gente consegue sair disso? Fala assim, tem que olhar para Jesus. Mas como é que eu faço isso se eu estou brigando com meu marido? Aí eu vejo que na palavra diz assim, Jesus é caminho, verdade e vida. Observar a importância das coisas. Então, assim, houve uma falha na comunicação, vamos aguardar e depois de um tempo, voltar a conversar. Só que quando, às vezes, a gente tem algum problema, alguma neura, um sentimento que não faz parte, então, imagina assim, essa garota que se sente rejeitada pela mãe, ela pode brigar hoje com o namorado, porque ela ainda não é casada, ela é jovem, mas o sentimento de rejeição já é dela desde pequena. Então, o namorado olhou para o lado, ela vai se sentir rejeitada. E não tem a ver com ele, tem a ver com uma coisa que ela já tinha. É um joio que foi plantado na infância dela, que quando ela é adulta, ela vai ter que separar o que é real do que é imaginário. O que é o joio? O que é de verdade uma coisa que vale a pena investir? E o que a gente tem que arrancar do nosso coração que não tem sentido? Né? Sim. Eu gostaria de colocar para vocês também alguns obstáculos que para nós cristãos é importante, gente. Lembrando aqui na Bíblia que Jesus curava os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, lá no livro de Mateus. E que é importante os cristãos não acharem que tudo é um problema espiritual, que essas dificuldades, esses obstáculos, essas tristeza ou sofrimento mental que trazem conflito na relação, no casamento, com os filhos. Lembrando que muitos obstáculos estão ligados aí, nós vemos nossos filhos tristes, deprimidos, e que muitas vezes eles são cobrados, que é falta de posicionamento, é falta de oração, e que muitas vezes isso está ligado à falta realmente, ou o início da adolescência, é um momento em que as crianças começam a produzir hormônios, gente. E esses hormônios não conhecem Jesus. É bem assim mesmo. Nós recebemos muitos adolescentes que começam a entrar em conflito, isso vira um obstáculo na vida do casal e da família, onde
Muitas mães começam a ficar com medo que meu filho está se desviando e aí vai querer impor uma situação para esse adolescente, ele começa a bater de frente, questionar, e isso começa a trazer um transtorno e, é claro, o inimigo começa a dar de braçada nessa família. Então é importante que é um momento do adolescente em que o hormônio começa a atuar, ele começa a olhar para o mundo lá fora, ele começa a querer deixar um pouco a família. Muitas adolescentes vão lá para a escola e começam a ver esse conflito da família, gente. É importante que vocês comecem a procurar ajuda, para que os adolescentes podem ficar muito impulsivos, ou, no caso, tem adolescentes que começam a entrar em estado depressivo. Por quê? Ele começa, vamos colocar um menino, 14, 15 anos, o hormônio começa a atuar, ele já não é uma criança, ele ainda não é um adulto, mas ele começa a sentir coisas com o corpo físico quando olha para a colega da escola. Ele não sabe lidar com essas emoções ligadas aos hormônios sexuais que começam a atuar nessa idade. Isso começa a se tornar uma crise na relação familiar. E é importante que vocês procurem ajuda aí do pastor Rogério ou das pessoas que entendam de saúde mental e que acolham esse adolescente. As famílias têm que começar a entender como é que funciona a cabeça do adolescente, porque a grande questão dessa falta de diálogo que começa a cometer um casal, né? No caso dela aqui, eu penso de um jeito, ela pensa de outro, a gente se entende porque a gente é adulto, mas quando isso acontece na adolescência, se torna uma crise na vida de um adolescente e da família, gente. A gente atende muitos adolescentes aqui, que é ela que atende, não sou eu, com esse problema hormonal, gente. E aqui nós temos um jargão, né? O hormônio não conhece Jesus, e não é maldade, não. É simplesmente começa o adolescente começa a achar feio, terrível, começa a ter uma distorção da imagem corporal, começa a se achar burro, começa a se achar incapaz. Ele vai ter que prestar aí um vestibular, um estudo para ser alguém na vida, porque alguém disse que ele tem que estudar, que ele tem que ser engenheiro, ele tem que dar aula, ele tem que fazer uma universidade. Isso são crises, né? E uma crise da adolescência, eu gostaria de deixar nessas breves passagens aqui, para que vocês se atentem a essa situação. E isso é uma situação espiritual, mas é uma situação física da idade, e as pessoas têm que começar a procurar ajuda nesse sentido. Aí eu vou deixar aí o nosso contato, eu espero que vocês acessem o nosso canal de Terapia Cristã, e eu gostaria de deixar um convite ao pastor Rogério Leite, dizendo que a partir do mês que vem, toda terça-feira à noite, nós estaremos dando um curso gratuito exatamente para os pastores líderes de como orientar as ovelhas, a comunidade, a lidar tanto com a ansiedade quanto os sintomas depressivos. E se der, é claro, se Deus nos inspirar, nós vamos estar falando dessa relação familiar conturbada ou dessas crises, e temos a chance de responder perguntas para vocês, e tudo isso voltado para a comunidade cristã e os líderes de todo o Brasil, não somente aí o pastor Rogério, mas gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse breve período. Vocês notaram que eu falo demais, né? Então deixa eu Não, está terminando também, mas o canal no YouTube se chama Terapia Cristã, tem várias lives lá que eu tenho feito, falando um pouco das emoções em relação a esse isolamento, essa pandemia, esse medo dessa doença aí, e o medo não é exatamente da doença, então cada um vai ter um medo que vai ativar, que já faz parte, medo de ficar doente, medo de ficar dependente, medo de morrer, medo de perder alguém querido, que medo que é que está pegando? Então eu abordo muitas coisas ali, e a inscrição para esse curso que o Dr. Pedro vai estar fazendo em agosto, de depressão e ansiedade, vocês podem estar entrando no site que é psicanalisecristã.com. Então, www.psicanalisecristã.com. Entra lá, acessa o site e faça a sua inscrição. Né? Coloca lá, faz o cadastro, a gente vai estar enviando os links depois para vocês poderem estar participando. Então, um grande abraço para vocês de Nova Cruz e até breve. Espero um dia fazer uma viagem missionária até vocês, gente. Vai ser um prazer. Um grande abraço a todos. Um beijo. Tchau, tchau.